Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat sobre operações quantitativas, estratégias quantitativas. Eu sou o Ronaldo TG e apresento todas as quartas-feiras esse chat pelo auditório Direct Invest. São 17 horas e 43 minutos, me perdoem pelo atraso. Eu estava apanhando aqui do computador para variar um pouquinho. O mercado continua pesado, né? Continua sem poder de reação aí, muito dinheiro saindo da bolsa brasileira, especificamente, de alguns países emergentes também, e o que impede qualquer reação mais contundente aí no lado comprado, pelo menos. Então, os comprados estão um pouco passando um aperto aí nesses últimos meses, pelo menos, né? Mas vários sinais de venda claros aí no gráfico. O Roxo comentou já no chat dele, quando cai de uma vez, né, aumentando a volatilidade aí, é preferível do que cair devagar, sem vento, e a gente está experimentando um pouquinho de cada coisa em cada dia. Primeiramente, se alguém puder me dar aí um retorno, se o som está em ordem, se a imagem está em ordem, eu vou deixar a imagem do gráfico aí para não ocupar muita banda de vocês. E quem achar que o gráfico está pequeno, pode ir diretamente no site do Livestream, né? Ou simplesmente dar um zoom aí no navegador de vocês. Acho que o que tinha para falar mais diretamente aí de mercado é isso aí, não tem muito mais do que falar. Destaques negativos aí para as empresas do nosso querido Ike. E obrigado, Herbert, tudo ok? Boa tarde para você também. E o destaque positivo hoje fica um pouco por conta aí da Petrobras, que teve uma boa alta aí, pelo menos até a hora que eu estava olhando aqui o fechamento estava com uma boa alta, e da BTOW3, o submarino, também subindo mais de 20% hoje. Era uma que a gente já vinha chamando atenção há algumas semanas aí, que já teve alguma movimentação atípica aí, vamos dizer, e hoje confirma com um alto volume, né, de negociação, de ações, e com uma forte alta. A gente vai dar uma olhada nelas aí. Já convidando a todos amigos que estão assistindo aí, pessoal que já acompanha faz tempo o nosso chat, pode deixar qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer piada, qualquer comentário, pergunta, dúvida, enfim, a gente está aqui para ajudar vocês. E continuando, né, naquela nossa, na nossa rotina de chat, vamos dar uma olhada no Ibovespa, vamos dar uma olhada em Petro e Vale só para iniciar, e depois eu tenho duas ações que eu estava acompanhando, inclusive a BTOW mesmo, a gente pode dar uma olhada para deixar todo mundo um pouquinho mais contente, né, algumas notícias boas para variar. E como notícia negativa, né, como ponto negativo aí, o mercado como um todo, numa queda aí e sem muito sinal de fundo ainda. Se bem que, como o Roxo também comentou no chat dele, no comentário semanal semana passada, o excesso de notícias ruins, cancelamentos de IPO, anúncio de fusões, esse tipo de notícia, normalmente são sinais de um eventual fundo aí, ou de um fundo próximo de mercado. Graficamente falando, o mercado tem tudo para ir testar lá o fundo da crise de 2008, né, lá próximo dos 30 mil pontos, 29 mil pontos, 30 mil pontos. Graficamente é o que pode acontecer. Mas ainda tem aí alguns últimos suspiros pelo caminho e tal. E, como eu disse, normalmente quando cai é preferível que caia logo do que fique caindo devagarzinho. Na tela aí o que vocês estão vendo é o gráfico semanal do Ibovespa, mas antes de começar a falar em gráfico, para terminar a nossa filosofia financeira de botequim, né, faz tempo que eu não faço isso, uma recomendação de livro. O Roxo comentou, me mandou uma mensagem, mandou um e-mail sobre esse livro, para a gente tentar comprar ele e tal, para o Instituto, né?
e eu comprei o livro e tô lendo, tô ainda muito no começo, mas tô achando muito bom, é uma coisa bem leve. O nome do livro eu vou colocar aqui para vocês, é As Leis Secretas da Economia, esse aqui. As Leis Secretas da Economia, revisitando Roberto Campos e as leis de Kafka. Roberto Campos, para quem não sabe, foi um ex-ministro do Planejamento, ex-ministro da Fazenda, tal, um velhinho meio mal-humorado, mas bem-humorado ao mesmo tempo, meio estilo Delfim, assim. E eles, na década de 50, na década de 60, eles inventaram aquela lei da jabuticaba, que é uma coisa que só acontece, só tem no Brasil, tal, aquele papo todo. Então, que eles lançaram um compêndio de piadinhas, né, ou de enunciados, que é como a economia brasileira reagiria, né, reage normalmente. Então, que de uma maneira, né, que só aqui no Brasil as coisas reagem daquela maneira, são algumas leis que regem a economia brasileira praticamente. E o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, foi aquele cara que fez a Max do dólar em 99, que ninguém bancava, que era uma coisa que precisava ser feita naquele momento, foi o cara que bancou. Ele também, o livro acaba sendo um pouco pedante, assim, ele usa muitas palavras estrangeiras, em francês, em latim, em inglês, não sei o quê, mas é um livro muito bom sobre as regras da economia, essas leis secretas da economia. E o Kafka que ele fala aqui, na verdade, é o Alexandre Kafka, que era o representante do Brasil no FMI. Né, um cara também muito bem-humorado. Então, é um livro muito bem-humorado, mas traz grandes ensinamentos. Ele fala de comportamento, ele fala das pessoas comprarem topo, venderem no fundo, ele fala de trade, fala de análise gráfica, ele meio é um pouco irônico com tudo. Então, são vários enunciados, várias leis que ele diz que é como a economia brasileira funciona, né, entre aspas, aí, e faz vários comentários bem humorados. Então, a recomendação do dia é o livro As Leis Secretas da Economia, revisitando Roberto Campos e as Leis do Kafka, do Gustavo Franco. A capa é essa, se alguém não estiver vendo aqui, aumenta o zoom para variar, né, aumenta o zoom do navegador. Deixa eu ver se aqui não, aqui também tá. É isso, o livro está custando entre R$29,50 e R$39,90, dependendo da loja aqui, já até dando o preço aí para vocês, mas é um livro que vale a pena, uma leitura leve e traz elucidações bem humoradas sobre as leis secretas da economia, principalmente sobre a economia brasileira. Mas é um cara que tem muita experiência no mercado, ele é um dos gestores, um dos donos da Rio Bravo Investimentos, então eu acho que vale a pena aí para quem quer uma leitura razoavelmente leve. Como eu disse, ele é um pouco pedante, tem muitas expressões estrangeiras, mas nada que atrapalhe o entendimento do livro. Eu tô muito no começo ainda, estou nas primeiras páginas, li umas 50 páginas do livro. Né, aqui diz que o livro tem 216 páginas, mas é um livro muito bom, a recomendação do dia aí, para quem gosta de uma boa leitura, como a gente sempre faz. Então, beleza, era isso que eu tinha para falar. Vamos já aqui para o gráfico do Ibovespa. Esse é um gráfico semanal do Ibovespa. A gente vê a congestão de topo ali, né, lá perto dos 73 mil pontos, que é o topo. Aqui é o topo de 2008, de fevereiro de 2008, né, nos 74 mil pontos. Depois vários testes mais ou menos nessa mesma faixa. O último teste em março de 2012 já foi nos 68, 69 mil pontos aqui. E depois um topo duplo aí nos 63.500, 63.600 pontos. Depois da perda do fundo, desde o começo desse ano, né, que foi aqui em janeiro, já tivemos uma perna de baixa, uma eventual congestão aqui, lembrando que esse é o gráfico semanal, e agora a gente acelerou, aparentemente, né, indo para uma perna de baixo um pouco mais longa. O Ibovespa já perdeu fundos importantes. O último fundo, que era o fundo de 2011, estava nos 48 mil pontos, que também é um fundinho lá de 2009. Já perdemos essa zona de preços e tudo indica que tem espaço para cair pelo menos até 42.800, que seria o topo de fevereiro de 2009. Tem um fundinho de março de 2009 lá nos 36 mil pontos, 35.900.
35.800 e, enfim, o tão temido fundo lá em 29.500 pontos. Como é um gráfico semanal, 29.500 é de mínima e em fechamento é mais ou menos na semana, né? Lembrando, fechamento da semana, lá em torno de 31.300 pontos. Ou seja, temos duas zonas de preço onde os preços podem congestionar aí entre 35.800, vamos arredondar, entre 36 e 43, pode ser que segure, mas pela saída de grana da bolsa aí, tudo indica que pode vir testar o fundo lá de 2008 novamente, graças à boa condução da economia brasileira aí, mas isso daí eu deixo para o Rocha comentar no comentário de mercado. Então, voltando para o gráfico diário, para a gente olhar mais de perto aí, as árvores, né? Desde maio, né, o final de maio, 28 de maio, saiu dos 57 mil pontos, fez um fundinho intermediário aqui nos 45.400, ameaçou subir, não chegou nem na média de 21 e voltou a cair forte, ontem principalmente, com um volume bem alto, perdemos em fechamento o fundo formado em 45.430, tivemos um fechamento abaixo da mínima do dia 24 de junho, e ontem a gente teve um fechamento abaixo da mínima, e hoje um candle de indefinição, um candle de dúvida aqui, né? Um dia mais de equilíbrio de forças, uma paradinha para pensar se reverte a partir daqui ou se continua caindo. De qualquer maneira, mesmo revertendo a partir daqui, só ficaria mais simpático acima dos 48 mil pontos. Então, caso o índice passe dos 48 mil pontos, a média continue caindo e chegue próximo desses 48 mil pontos, só a superação dos 48 mil pontos daria uma sinalização mais positiva para o índice, pelo menos num prazo um pouco mais curto, lembrando, né, de análise técnica, e a superação de 48 mil pontos e a média de 21 aqui pode levar o índice lá para os 52 mil pontos, que seria atualmente onde está a banda superior de Bollinger e as outras médias. Mas ainda sem nenhum sinal de uma reversão mais efetiva aí no nosso índice, pelo contrário, parece que vai continuar caindo. Pelo menos é o que o OBV está dizendo aqui, né, no caso do diário, os OBV perdendo os fundos, já perdeu mais um fundo, confirmou a perda desse fundo aqui, então precisaria entrar muito dinheiro no índice, né, ou pelo menos nas ações do índice, o que não parece que é o que está acontecendo no curto prazo. Petrobras hoje teve uma movimentação um pouco mais forte aí, né? Teve uma entrada ontem, caiu com volume, hoje subiu com volume. Aparentemente não confirmou a perda do fundo dos 15,50, 15,60 aqui, né? Deixa eu dar um zoom só para não. Do mesmo jeito do Ibovespa, a partir do final de maio, do começo de junho, aqui no caso, começou a cair, fez um fundo no dia 24 de junho em 15,57, andou alguns dias de lado, também sem muita força, volume baixo, aquela confirmação da análise técnica, o volume cresce quando cai e diminui quando sobe ou fica de lado, não teve nem muito tempo para ficar de lado. Hoje tem uma sinalização positiva, quem é mais agressivo já podia ter entrado na superação do fechamento de ontem, mas aí é muita agressividade, para o meu gosto. A Petrobras só fica, assim como o Ibovespa, só reverte a expectativa de continuação da queda no caso da superação dos 16,50, né? E a média de 21 também, as médias já estão alinhadas, descendentes, né? Mas para melhorar a expectativa da Petrobras aí só acima de 16,50 por enquanto. Já foi dado o primeiro passo, poderia ter uma compra agressiva, como eu disse, na superação do fechamento de ontem e depois na superação da máxima de hoje, mas logo a máxima de hoje em 15,98, R$16, mas como eu disse, em 16,50 já tem o topo anterior formado, pode ser que continue nessa congestãozinha ou levemente descendente aqui, mas também não está muito bonito o gráfico da Petrobras aí. Um fundo importante que não pode ser perdido, ontem ameaçou ser perdido, né? Ontem perdeu, na verdade, mas não confirmou, é a zona aí dos
dos 15,75, 15,80, que seria bem importante. Não perdeu a mínima de ontem e não fechou mais um dia abaixo de 15,80, 15,60 no caso aqui, né? Ou no caso do fundo 15,57, mas vamos lá, 15,60. Não fechou abaixo disso, ontem fechou, mas hoje já reverteu um pouco mais forte, o que indica uma dúvida aí do mercado em relação se a Petrobras está cara ou está barata. Existem sites que dão o preço justo da Petrobras entre 22 e 26 reais, aí cada um, então ela já está sendo negociada bem abaixo do valor patrimonial dela, o que indica um pessimismo com o futuro da Petrobras, aí, pelo menos no prazo médio, no médio prazo, para o fim do ano, mais para outubro, novembro, essa é a expectativa da Petrobras que o mercado está tendo. Mas ontem nós tivemos uma movimentação negativa para baixo, com grande volume, e hoje a gente teve uma movimentação positiva para cima, com grande volume. Né? Não existe movimentação positiva para baixo, mas beleza. Aqui formando uma figura de contra-ataque, praticamente, né? Dois candles longos de cor oposta, podendo indicar uma eventual reversão. Para quem trabalha com stop curto e objetivos curtos, superação da máxima de hoje poderia gerar um trade com objetivo próximo do topo, ali nos 16,50. Mas para quem trabalha num prazo um pouco maior, só a superação dos 16,48, 16,50 poderia reverter essa expectativa de Petrobras de curto prazo. Sem mais, para Vale, se alguém quiser mais algum detalhe ou mais alguma visão aí, por favor, pede aí pelo chat. Eu estou aqui no lugar errado, desculpa. Pronto, agora sim. Gráfico da Vale, diário, acumulação confirmando aí a tendência de queda. Essa é a linha de baixa que a gente já tinha, a linha de tendência de baixa aí que a gente já tinha traçado há algum tempo. Lembrando sempre, quando a média de 21 começa a servir como resistência, a tendência de baixa é consolidada e forte, a Vale fazendo topos e fundos descendentes, médias alinhadas para baixo, tendência de baixa, não tem nenhum call de compra aí, ou nenhuma indicação de compra, simplesmente está dentro desse canal aqui que a gente já também tinha traçado há bastante tempo, né? Vou até colocar a linha de baixo aqui para ter a referência. Hoje fez um candle de indefinição, alfinetando aqui a banda inferior de Bollinger. Mesmo caso da Petrobras, uma compra agressiva na superação da máxima de hoje, com objetivo no topinho anterior ali, mas a máxima de hoje foi 26,45, 26,50, 27,50 já é o topo, o próximo topo com a banda, com a média de 21 descendente e a linha de tendência de baixa, ou seja, uma forte resistência nesse caso, nessa zona dos 27,50 que coincide com o fundo anterior também. Então, pode ser que a Vale também, se caso tente subir, fique um pouco de lado, já que essa é uma zona de preço de resistência um pouco mais forte. Num prazo um pouco mais longo, a Vale perdeu aquela congestão que ela vinha já de muito tempo. Então, realmente a Vale também está feia, né, no sentido gráfico aí da questão, podendo ir testar também lá o fundo de 2008, assim como o Ibovespa. Não acredito nessa hipótese. Caso chegue lá, é um patamar que o mercado considerou barato aí nos últimos tempos, e a não ser que tenha alguma notícia muito, muito ruim aí para a Vale, que mude algum tipo de regra do setor, a Vale, enquanto não der sinal de reversão de tendência, aí vai continuar presa dentro desse canalzinho. Qualquer repique ou qualquer entrada de compra maior na Vale tem um objetivo lá próximo dos R$ 29,90, R$ 30, que é o fundo da congestão zona perdida aí de um prazo um pouco maior da Vale, que coincide com a banda superior de Bollinger, aí atualmente a média de 50 períodos também, que está em 29,84, 29,80 aproximadamente, coincidindo com fundos anteriores. Então, qualquer repique, por mais forte que seja, mesmo que supere essa primeira resistência mais forte da Vale, ela
tem como objetivo lá no fundo anterior, nos R$30, R$29,90, R$30, enquanto não tiver uma entrada maior de força compradora. Por enquanto, quem opera a tendência está operando na venda, vale cada teste da média de 21 e cada perda de fundo é uma oportunidade para adicionar posições vendidas na Vale. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dos amigos. O Leilson, boa tarde, possível dar uma olhada na GGBR? Claro, Leilson, podemos dar uma olhada na GGBR. Marcão, aí Marcão, como é que estão as coisas aí? O mercadinho está uma bóstia para quem está comprando. Vamos lá, TG, boa tarde, poderia comentar CSN, uma vez que já perdeu o fundo 2008 há muito tempo, se acredite em repique. Podemos dar uma olhada também, Marcão, não tem problema. Então, primeiro eu vou comentar sobre as que eu tinha falado no início, vou falar de BTOW e vou falar de Arteris, que era a antiga OHBL, que era uma que eu peço desculpas, eu ia falar semana passada, mas a semana passada eu estava com a garganta inflamada, não estava muito velho, é uma merda. Mas enfim, era uma que eu deveria ter comentado a semana passada, eu já tinha visto, tinha anotado para comentar sobre ela, e acabei esquecendo na semana passada a Arteris, a RTR3. Então eu vou primeiro falar dessas e depois eu sigo aí a GGBR do Leilson e a CSN do Marcão. Então, primeiro a de hoje, né, BTOW3, só para a gente olhar um exemplo dentro da nossa abordagem aqui. A BTOW fez um fundo duplo, né? Claro aqui, né? Agora hoje nem precisa falar, confirmando hoje, né? Deixa eu dar um zoom aqui só para os amigos verem melhor. Eu também. Fez um fundo duplo aqui, só que fundo a gente só sabe depois que já foi. A superação do 7,22 era uma entrada na compra de rompimento. Hoje, pelo volume, então só para vocês terem uma ideia, o volume de hoje, o volume da BTOW hoje foi 29, isso foi 29 milhões. O volume médio dela é 8 milhões, estava com um volume bem baixo na BTOW, e esse volume já na parte da manhã já estava consolidado, vamos dizer assim. A formação de fundo aqui com aumento de volume reforça, né? A acumulação já estava bem ascendente há 2 dias atrás, ou seja, desde segunda-feira já vinha, a acumulação já tinha demonstrado a entrada de dinheiro nela, e a formação do topo duplo, do fundo duplo, desculpa, mais uma confirmação, e hoje esse rompimento monstro aqui, a entrada seria no 7,22, ela fechou 8,63, fechou na máxima do dia. Caso eu tivesse entrado nesse rompimento, já teria realizado pelo menos uma boa parte do trade, principalmente fechando na máxima de hoje, e ficaria com 1/3, talvez, para esperar o objetivo lá na média de 50, na banda superior de Bollinger, em 9,60, seria mais R$1 subindo aí, só para não perder. No caso do stop, para quem já está aí né, enfiado na operação, temos várias opções de stop. O primeiro stop seria na perda da média de 21 em 7,58, né, para o stop do restante da posição. Eu já imagino realizar 20 e tantos % num dia, enfio o dinheiro no bolso e vamos tomar cerveja com os amigos. Mas na posição restante existem 3 stops. O primeiro seria na perda da média de 21 em 7,58. O segundo no topo anterior, no ponto de entrada, né, lá no 7,22. E o terceiro na retração de 66%, 61,8%, né, para quem usa Fibonacci, do candle, só para, seria aquela entrada dos atrasados, né, que a gente fala. Então, colocar uma ordem mais ou menos na retração de 50% do candle, para quem gostaria de entrar caso ela continue subindo. A perda do 7,22
não seria interessante, que ela voltaria para dentro da congestãozinha, e para quem entrou, quer manter uma posição um pouco mais longa, acreditando que essa alta é o começo de uma reversão, pelo menos de um prazo curto, mas não curtíssimo, mas curto, qualquer estratégia de rompimento abaixo da mínima do candle que rompeu lá nos 7,70. Então, dependendo do prazo da sua operação, quem quiser tentar o stop, então o primeiro stop de entrada nos 7,22 hoje, deixa eu ver se é isso mesmo, não, 7,20, acima do 7,20 é a entrada com stop abaixo dos 6,70. E essa seria uma estratégia clássica de rompimento, stop abaixo da mínima que rompeu. Amanhã, seja qual for o candle, esse stop já tem que, para quem não realizou, esse stop já é puxado para o ponto de entrada, nos 7,20. Né? Então, esperando o candle de amanhã, já puxa, no fechamento de amanhã, já puxa o stop para 7,20, para garantir pelo menos o 0 a 0 aí, ou seja, realiza uma parte da posição, metade, mas eu realizaria mais da metade hoje, pela força do candle, pela força da alta, mas ficaria com uma partezinha para ver, pagar para ver, vamos dizer, se vai até o outro objetivo, que seria lá em cima, lá nos R$10 aproximadamente, que é o fundo anterior perdido, que é a banda superior de Bollinger, que é a média de 50, tem tudo para pelo menos dar uma beliscada ali perto dos R$10. Mas tá bom, né? 20% em um dia tá ótimo. Né? Isso aqui é a alegria de day trade, vamos dizer assim. Mas colocando um terço, um quarto só para quem ficou aqui com o restante da posição e tendo os stops. Um stop mais curto ali na média de 21, na retração de 50 do candle, né? No meio do candle. Outro stop no topo anterior, aproximadamente na retração de 2/3 do candle, e o stop para quem acredita nessa operação, quer ficar mais tempo, na mínima do candle de hoje. Essa seria a estratégia clássica aí de rompimento. A outra, que essa é uma falha minha total, eu deveria ter, tinha anotado ela semana passada para comentar e acabei não comentando. A RTR3 Arteris, né, que era a antiga OHBL3, né, concessionária de estrada. Semana passada, no dia 24, semana passada, na verdade não foi na semana passada, mas no dia 24, que foi segunda-feira, se não me engano, ela fez esse candlezão aqui, 3, 4, uma longa perna de baixa, uma congestão, perdeu o fundo da congestão, 3, 4 dias de baixa, abre em gap e faz este candle aqui totalmente fora da banda de Bollinger, com volume monstro, com distância da média. Aqui a média está em 20 e 36, aproximadamente em 20 e 35. Ela fechou 18 e 16, ou seja, mais de 10% distante da média, 11%, 12% distante da média, com volume alto, depois de uma tendência de queda e com gap. Isso aqui, para quem trabalha com retorno à média, isso aqui é de salivar. A pessoa fica babando, que nem o Homer Simpson com cerveja. Candle totalmente fora da banda de Bollinger, com volume alto e com uma distância superior a 10% da média. E fora, o candle totalmente fora da banda de Bollinger. Qual que é a estratégia que a gente adota aí? Né? E agulhando a segunda banda aqui ainda. Nossa, então, em resumo, compra no fechamento, metade no fechamento de um dia, metade na superação da máxima desse candle. Então, comprar, a estratégia seria comprar metade em 18,15, comprar outra metade em 18,35. Então, estaria com uma média aí de 18,25 de preço médio, com objetivo na média de 21. Média de 21 está em 19,80. Então, essa compra seria montada em duas partes, no dia 24 e no dia 25, e a realização no dia 28, 3 dias também, 3, 4 dias de operação, lá nos 19,90, fechou 20,19 no dia 28,
já lembrando que quando tem esse candle aqui fechando na máxima, se bem que fechou acima da média de 21, poderia indicar uma continuidade dessa alta, pelo menos até a banda superior de Bollinger lá nos 21,30, mas já poderia ter sido feito o primeiro objetivo, que era a média de 21, já foi alcançado, já poderia ter sido feita essa venda aqui, ou na média de 21, ou no fechamento desse dia, e puxar o stop da outra parte da operação para a mínima do candle seguinte, que foi um candle negativo, que foi um candle de indefinição, e teria sido estopado a parte restante em 19,78. Agora, faz uma congestãozinha de 2, 3 dias, a superação dos 20 e 23 poderia gerar uma nova entrada com o objetivo lá na banda superior de Bollinger, se bem que esse já seria um trade de rompimento e não de retorno à média, como foi o primeiro aqui. Então, esse foi um dos casos que o retorno à média deu certo. Eu já citei vários que o retorno à média não deu certo, mas o stop estava mais claro. Para quem quer ficar mais tempo nessa operação, já deveria realmente ter feito uma realização parcial de metade ou 2/3 nesse dia aqui, né, nesses 2 dias, e agora já tem um fundo para puxar o stop do restante da operação, caso queira continuar apostando aí nessa reversão dessa operação. O stop fica abaixo dos 19,20, que é a mínima desse candle aqui. A perda de 19,20 encerraria essa posição e esperaria uma nova oportunidade. A média de 21 ameaça ficar a horizontal, a média de 5 já está cruzando a de 21 e as bandas de Bollinger ficando horizontais também, né? Tendendo a fechar, mas já ficando, saindo da queda e ficando horizontal. Também está bem simpático esse papel, até para um prazo um pouco maior, vamos ficar de olho. Então, sem mais, o Leilson está falando, sumiu tudo, alguém está conectado? Sumiu tudo? Leilson, para mim aqui está tudo em ordem. Vocês estão me ouvindo? Como é que é? Para mim aqui tá tudo. Eu tô me vendo. Tem mais alguém aí com problema? Só o Leilson, por favor. O Marcão falando para ele tudo bem, valeu Marcão, obrigado. Então eu vou continuar. Se alguém mais tiver problema, para mim também aqui. Eu tô com retorno aqui, para mim também tá tudo bem. Qualquer coisa dá um refresh na página, dá um atualizar na página aí, Leilson. Vamos lá. Então, seguindo como o Leilson não está vendo, eu vou falar do Marcão primeiro, vamos falar de CSN. Então, já que para o Marcão está tudo bem. CSN, né, nem precisa falar, esse aqui é um prazo um pouco maior, desde o topo, do último topo, no começo do ano, lá nos R$12, 12,40, vem formando topos e fundos descendentes, a média de 21 servindo de resistência, não consegue superar isso, e a cada toque da média de 21 e perda do fundo de uma congestão, era para adicionar posições vendidas. O último fundo foi feito no 5,76, ontem perdeu em fechamento 5,76 e hoje mais um dia negativo, fechando totalmente fora da banda de Bollinger, ainda a média em 6,19 e e o fechamento de hoje foi em 5,55, então praticamente 60 centavos aí, 60, 70 centavos, né? Isso, 60 centavos de diferença em 5,55, daria 12% aproximadamente. Vamos dar uma olhada como é que está a volatilidade de CSN. Volatilidade de CSN em 44%, 44%, uma distância uma distância de média seria em torno de 14%, 15% aí para arredondar, ela só tá 12% afastado, ainda não tem não teria dado nenhum sinal. Os volumes bem baixos, né? Aqui a gente tivemos um padrão de fundo, tivemos um padrão de realização e agora ela continua vindo para baixo. Por enquanto não tem nenhum sinal. A gente pode até colocar no semanal aí o Marcão perguntou para mim se tinha algum sinal de reversão. Vamos tirar o zoom aqui e ver se tem
É, pô, eu vou colocar mais dados aqui, vai dar merda, mas tudo bem. É, a gente suporta isso. Só para a gente ver aonde que é a gente vê aonde é o fundo aí da, da CSN. Se a gente olhar, se a gente olhar num prazo um pouco mais longo, a CSN já perdeu o fundo de 2008, que era lá nos 7,55, 7,50, né, aproximadamente, não sei se tem mais. É isso aí, lá em torno de 7,50. Não temos mais nenhuma referência gráfica aí, pelo menos, para a CSN. Vamos mudar aqui o. Pá, pá, já está na escala logarítmica. Então, a CSN tem tudo para vir testar um fundão aqui, né, de muito longo prazo, lá nos 3,70. Lógico que com algumas paradas. Ela está aqui no fundo de 2006, que seria um topo de 2005 com o fundo de 2006, nesses R$ 6 aí aproximadamente, né? E ela está 5,50, então a coisa está bem feia para a CSN. Lembrando que o topo da CSN de 2008, no dia 23 de maio de 2008, foi lá nos R$ 33 aproximadamente. Deixa eu ver se é isso mesmo. R$ 32,95. Depois tivemos um segundo topo no dia 9 de abril de 2010, lá nos 28,50, e depois só abaixo, só ladeira abaixo, depois da perda aqui de um eventual ombro, cabeça, ombro, ou ombro, cabeça, ombro, 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 mas perdeu uma congestão, né, aqui em 2011, e depois poucos dias de recuperação de congestão e para baixo de novo. O engraçado é que ela tá, o nível de acumulação dela está mais ou menos no nível no fundo de 2008, né? Então, a partir daí seria interessante ter alguma entrada de dinheiro ou de entrada na força compradora. Lembrando que esse é o gráfico semanal da CSN. De qualquer maneira, não tem nenhuma indicação de reversão por enquanto na CSN. Pelo contrário, enquanto ela não superar no mínimo a média de 21 aqui e as médias congestionar, a CSN está tão fraca, que já faz algum tempo, pelo menos, no mínimo desde o começo desse ano, que ela não consegue nem congestionar. Ela faz pequenos períodos de congestão, que nem teve aqui, né? No meio de abril até o final de abril, começo de maio, perdeu o fundo, testa a média de 21, cai, testa a média de 21, cai. Enquanto tiver nessa balada aí de bate na média de 21, não sustenta e vem abaixo, a tendência de baixa continua comprando, continua vendendo CSN até ela dar algum sinal de recuperação. E o mais próximo, no dia 7 de março, ela conseguiu se aproximar da banda superior de Bollinger, né? Foi o último respiro da CSN aí, e depois disso só ladeira abaixo, não consegue nem encostar na média, na banda superior de Bollinger, bate na média de 21 e vem para baixo. Temos que aguardar algum sinal de recuperação, seja no semanal ou seja no diário, mas não existe esse sinal ainda e não tem referência. A referência gráfica que tem é muito longa para a CSN. O Leilson falando que parou geral a imagem. Leilson, tenta dar um atualizar aí, tenta chamar a página de novo, ver se funciona. Pessoal, vocês estão conseguindo ver? Marcão, tá tudo em ordem aí? Por favor, se tá tudo em ordem, eu continuo. Senão eu tento dar uma re. Eu tento reiniciar aqui, mas para mim tá normal, eu estou me vendo, eu estou voltei, o problema foi aqui, foi mal. Beleza, Leilson. Então, eu falei da CSN do Marcão primeiro, porque você não estava conseguindo ver. Agora a gente fala da GGBR, da Gerdau, que foi o que você pediu. Também é uma dos positivos aí, né, nesses últimos tempos difíceis. Então, a Gerdau também, semelhante a todo o setor de siderurgia, desde o começo do ano,
fez o topo lá no dia 4 de janeiro e veio para baixo, teve uma perna muito forte de baixa até 15 de abril, no mesmo caso da CSN, testando a média de 21 e vindo para baixo, topos e fundos descendentes, médias alinhadas para baixo, e toda vez que batia na média de 21 vinha para baixo. Depois, no dia 15 de abril, fez um fechou fora, fechou dentro, com uma linha de contra-ataque aqui, né, com um candle longo negativo, um candle longo positivo, conseguiu dar uma reagida mais forte, bateu lá na média na banda superior de Bollinger, fez um pseudo topo duplo de curto prazo aqui, perdeu o fundo, né, dos 15 reais, veio para baixo de novo e depois voltou a ter o mesmo comportamento, testando a média de 21. Depois de perder o fundo, formou um fundo no dia 12 de junho, no dia 24 de junho perdeu o fundo, naquele dia que o mercado deu uma solução para baixo lá, chegou a fechar abaixo, mas no dia seguinte já fechou acima do fundo perdido, então não confirmou essa perda de fundo, e desde então a acumulação já estava virado para cima, já tinha uma divergência aqui de fundo no acumulação distribuição, que eu acho é um indicador que eu gosto mais, e ontem fechou acima do topo em 13,19, deixa eu ver se é 13,19, fechou acima do topo anterior aqui, da máxima do topo anterior em 13,19, teve um fechamento, então poderia gerar alguma entrada, ou pelo menos uma entrada parcial. No dia seguinte fez um dia de indefinição, um candle de indefinição, mas não chegou a fechar abaixo de 13 reais, ontem fechou 13,05, chegou a trabalhar abaixo dos 13 reais, mas não confirmou, não fechou para dentro, né, dentro dos 13 reais, estava na zona ainda das caudas dos topos aqui, nos dias anteriores já tinha testado a média de 21, então nesse dia teve um volume maior e rompeu a média de 21, já poderia ter dado a primeira entrada aí para os mais ousados, né, pelo rompimento da média de 21 e confirmando com um fechamento acima do topo anterior aí nos 13,19. Ontem tivemos um dia de dúvida, que podia ter gerado aí a entrada de alguns atrasados, e hoje tivemos a confirmação superando a máxima de ontem, de anteontem, desculpa, a máxima da segunda-feira, e aparentemente tentando reverter, a média já cruzou, as bandas ficando horizontais, bateu numa resistência aí da banda superior de Bollinger da média de 21 e de fundo anterior. Então, para quem está comprado, quem estava comprado lá desde baixo já pode puxar o stop para a mínima de hoje ou para a mínima de ontem para preservar, ou um fechamento abaixo de 13 reais, né? Qualquer fechamento abaixo de 13 reais já pode gerar um stop aí em fechamento. E próximas resistências, a gente tem aí um fundo lá nos 13,95, 14 reais, que é um topo também, que a gente pode até considerar a zona que vai dos 13,93 até os 14,20, que seria esse fundo com esse topo, já que todos os anteriores ela já superou. Tem um topinho aqui, tem uma congestão aqui nos 13,50, 13,60, que é onde ela chegou. Então, superando a máxima de hoje, tem tudo para testar o topo anterior aqui nos 14,25, 14,26. E a continuar essa perna de alta aí da Gerdau, pode indicando aqui uma entrada de volume, tal, ou acumulação já ficando mais ascendente. O primeiro objetivo para um prazo um pouco mais longo aí, né? Estamos falando do curtíssimo, agora a gente fala do curto. O objetivo é lá no topo anterior em 15,74, que seria a congestão lá que ela perdeu em abril. Mas aparentemente, até por uma determinada simetria, ela pode fazer esse caminho seguindo esse mesmo desenho aqui, né? Um desenho um pouco mais intrincado, às vezes perde alguns fundos, rompe topo falsamente, mas o objetivo, num prazo um pouco maior, aí, uns 2 meses, seria lá nos 16,80 mesmo, 15,80, desculpa. Lá nos 15,80. Mas com algumas paradas para respirar, principalmente em pontos que ela se encontra agora, um ponto de uma certa resistência, seja a banda de Bollinger, a média de 50 e topos e fundos anteriores. Então, ficar atento, quem está comprado põe stop, protege o lucro, só frustra esta expectativa se
um dia fechando abaixo de R$ 13 para Gerdau. É isso aí. Se tiver mais algum problema, por favor, se está incompleto, se não está de acordo, por favor, sua opinião é importante para nós. Marcão, TG, comprei SUS B5 no rompimento de 806 com stop em 6,73. Você pode comentar se seria interessante subir o stop ou permanecer o mesmo? Aí é uma pergunta legal, hein, Marcão? Gostei. Aí gostei. Uma pergunta completa. Aí sim estamos falando sobre estratégias quantitativas, né? Aí sim, vamos lá, o Marcão comprou no rompimento dos 806. Deixa eu ver onde que ele estava aqui. Acho que é isso aqui. Não, ou aqui. Bem, o que aconteceu aqui, né, na Suzana, ela rompeu a congestão que ela estava, fez aquele candle fechando na máxima, fez um fechou fora, fechou dentro aqui, perdeu a mínima. Então o stop já estaria em 8,13 no stop da operação. Né? Mas por um prazo, dependendo do prazo um pouco mais longo, o primeiro stop que teria seria abaixo do 7,15. Né? O stop seria aqui no 7,15. Então, como o 7 é próximo do número redondo, podia colocar no 7,15 mesmo, ou um fechamento abaixo de 7,20, ou um fechamento abaixo de 7,15 mesmo, né? Dependendo do curto do stop que você quer. Como o rompimento foi aqui, né, que a gente tinha comentado, foi no 7,86, já teve um zigue-zague, já teve uma realização, vamos dizer. O stop pode ficar abaixo de 7, é isso, eu estou SUS B5, né? Deixa eu ver, deixa eu ver se não teve, se eu não estou falando besteira, que às vezes tem distribuição de dividendo. Bem, o primeiro passo é o seguinte, já tivemos um zigue-zague, já foi formado um fundo mais baixo. Então, o stop que estaria abaixo de 7,15 já poderia ser puxado para abaixo de 7,77, 7,75, né? Que já tivemos 2 testes abaixo dos 7,75 e que é próximo da média de 21. Tivemos 3 dias de alta, né? Testou a resistência lá nos 8,40 e realizou ontem e hoje. Um stop que eu sugeriria aqui nessa operação, se você está no curto prazo, seria um fechamento abaixo de 7,75. Hoje chegou a trabalhar lá no 7,64. Então, um stop mais curto seria um fechamento que não aconteceu ainda, abaixo de 7,77, 7,75. O outro stop seria perder a mínima de hoje. Então, perdeu a mínima de hoje, 7,66, sai fora, porque ela pode vir testar lá a zona do 7,20 alguma coisa aqui, que é a banda de Bollinger inferior. Então, e ela estaria perdendo um zigue-zague de fundo. Ela poderia vir realmente fazer uma simetria baixista, podendo vir testar até os 6,70 lá embaixo. Mas, um stop curto, fechamento abaixo de 7,75, um stop um pouco mais longo pela mínima de hoje, um fechamento abaixo da mínima de hoje, né? Mas eu gostaria mais, me parece mais lógico, um fechamento abaixo de 7,75, que é o topo da congestão que teve o rompimento e a perda desse zigue-zague para baixo. Ela simplesmente estaria fazendo um pseudo topo duplo aqui, com objetivos se a gente olhar entre 7,70 e 8,40, dá uns 70 centavos. O objetivo da perda da mínima do 7,70, 70 centavos para baixo, seria R$ 7,00. R$ 7,00 é muito próximo do fundinho aqui, que era o stop anterior. Então, dá para imaginar que se ela fechar um dia abaixo de 7,77, 7,75, ela venha testar a zona dos R$ 7,00 novamente. Então, daí pode entrar numa compra de suporte, visto que a banda de Bollinger está nessa zona também, entre 7 e 7,15, né? Se bem que a gente tem aqui uma zona de suporte um pouco mais para baixo, mas eu imagino que R$ 7,00 é uma zona de suporte, visto que ela perdeu os R$ 7,00, mas não confirmou, né, no dia seguinte, lá no final de abril, e tem um fundo anterior, a banda de Bollinger. Então, se eu tivesse comprado nela, não interessa muito, só interessaria, na verdade, o prazo que você está trabalhando. Num prazo mais curto, eu já teria puxado o meu stop. O meu primeiro stop estaria aqui no fundo,
né? A compra seria nesse fechou fora, fechou dentro, né? E no espera fechar o Marcão, espera fechar o dia. Eu colocaria um stop em fechamento abaixo de 7,75. Né? É isso que eu imaginaria, pelo menos para essa operação mais curta. Agora, para uma operação mais longa, se você está acreditando, se a gente olhar a acumulação dela, está bem interessante. O volume diminuiu bastante, mas a acumulação dela ainda está ascendente. Eu ainda não estou vendo ela com tão maus olhos perto, comparando ela com o resto do mercado. O resto do mercado está bem mais feio que ela, né? Se a gente olhar num prazo um pouco mais longo aí, né? Então, por um prazo um pouco mais longo, a gente teria, vou até traçar, a gente teria um stop aqui dado por uma linha de tendência. Então, eu só me desfazeria, tá certo? Eu só me desfazeria dela se ela perdesse essa linha de tendência. E mesmo, o que é perder a linha de tendência? É um fechamento abaixo disso. Então, um stop um pouco mais longo. O stop um pouco mais curto seria um fechamento abaixo do 7,76. Stop mais curto significa um prazo um pouco mais curto. Por quê? Você sai em 7,76 e a hora que ela chegar no 7,40 aqui, que seria a linha de tendência, se ela fizer um candle de reversão, você entra comprando ela em cima da linha de tendência de alta aqui, né? Que é o teste dos fundos. Né? Se bem que, se a gente for olhar graficamente, olhar análise técnica aí, oh meu Deus do céu, tá duro. Eu não consigo pegar. Pronto. Se a gente for olhar na análise técnica, é isso aqui, né? Ela está fazendo um triângulo ascendente de um prazo um pouco mais longo. Deixa eu aumentar só a linha para ver. Então, olhando o gráfico, se eu só olhasse gráfico, ela está fazendo um triângulo ascendente. Mas lembra, triângulo ascendente, triângulos tendem a ser rompidos do lado mais reto. Então, ela já teve um rompimento falso aqui, entre aspas, 2 dias ela não se sustentou. E quando ocorre o rompimento ao contrário, o movimento é mais forte. Então, caso ela perca realmente essa linha de tendência também em fechamento, ela pode ter uma movimentação mais forte. Primeiro perdendo R$ 7, depois perdendo R$ 7,70 e depois só lá nos R$ 6. Então, esses seriam os suportes aí da perda desse triângulo enorme que está se fazendo de topo. Por quê? Porque o esperado é que o mercado rompa para cima. Tanto que já teve 2 testes aqui que ela não se sustentou. Agora ela fez um candle de definição em cima da média de 21. Então, superando a máxima do candle de hoje, pode dar uma compra com objetivo lá nos 8,40, lá no topo novamente. Então, comprar na máxima de hoje em R$ 8 para vender nos 8,40, é quase 5%. Eu estaria fazendo um trade, porque ela está numa tendência lateral, 2 topos e 2 fundos ainda. Esse segundo fundo ainda não é um fundo, né? Por isso que seria a compra na superação na máxima de hoje, estaria confirmando esse candle como um fundo de curto prazo. Então, ela estaria numa tendência lateral, formando até uma congestão de topo aqui, mas dá para esse sinal de fechar em cima da média de 21, fazendo um candle de definição, superação da máxima, seria compra com objetivo no topo, daria quase 5%, aí 4% nesse trade. Caso supere os 8,40, adiciona posições, porque daí já é um rompimento, e por isso que eu imagino que os 2 stops possíveis são: primeiro stop, um fechamento abaixo de 7,77, e um stop definitivo aí seria a perda do 7 e a mínima de hoje em 7,64. Mas lembrando que já tem uma linha de tendência aqui, então ela pode perder e logo fazer um candle de reversão aqui, ou uma entrada de força compradora muito próximo dessa linha. Bem, essa linha está meio, como é que a gente fala? Está meio, né? Está meio, vamos pegar aqui as mínimas, só para ter uma ideia. Seria isso, né? Então, a compra seria lá no 7,40, 7,50, né? Queira ou não, já são 15 centavos, é 2%, você vai comprar ela 2% mais barato, né? Caso ela faça um candle de indefinição em cima da linha de tendência aqui. Mas como já teve 2 testes do topo e ela não sustentou, eu imaginaria que se ela perde essa congestão de fundo, ela
tem tudo para vir testar lá os R$ 7, entre 7 e 7,10 aqui, e depois os 6,70. É isso, acho que respondi, né, Marcão? Foi uma resposta mais completa, acho que não tem muito. Estou falando há 55 minutos, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, como eu sempre digo, aqui eu prefiro falar mais completamente sobre poucos papéis, focando um pouco mais em operação, em stop, em escalonar, em divisão de lotes, etc. Então, vou agradecer ao Marcão, ao Leilson. Leilson, desculpa se deu algum problema aí. Marcão, obrigado novamente. A gente se vê em breve, a gente se conversa em breve. Agradecendo aí todos os amigos. Tô parecendo um retardado falando, mas beleza. Retardado não, uma pessoa mentalmente insuficiente. Mas acho que mais que 50 minutos, mais que 45, 50 minutos, eu acho que é muito, eu canso muito vocês. Eu agradeço a presença de todos. Espero que a gente se veja. Eu espero que a gente veja aí mais vezes. Eu acho que a semana que vem eu não vou conseguir fazer o chat. Eu vou estar chegando de viagem, assim, eu estou meio com o horário apertado, eu não sei se eu consigo chegar a tempo do chat. Se eu chegar a tempo, eu faço o chat mesmo que seja um pouco mais tarde, que nem foi nas semanas anteriores, mas eu já vou pedindo desculpa aos amigos que acompanham, acho que semana que vem eu não consigo fazer o chat. Se eu conseguir fazer no dia seguinte, antes do chat do Roxo, etc., eu coloco um aviso lá na página. Obrigado, pessoal, obrigado pelas perguntas, obrigado pela presença, qualquer dúvida, e-mail para tgkraus@rox.com.br. Valeu, galera, vamos em paz, o senhor nos acompanhe, valeu, bons trades aí, muita calma nessa hora, que uma hora o mercado para de cair e volta a subir. Valeu, pessoal, até mais. Amanhã tem chat do Roxo, às 5h30, 5h40 tem o comentário semanal, e às 6 horas, tem o chat avançado de opções. De novo, agradeço a presença de todos, muito obrigado pelas perguntas, obrigado pela paciência aí. Até mais.